Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao Braiologia. E no episódio da nossa série Botões de Napoleão, iremos falar sobre a causa da morte de milhares e milhares de mulheres, em sua maioria idosas. Alguns homens, mas eram poucos, não eram tanto. Hoje nós iremos falar sobre as moléculas de bruxaria. O que muitos pensam ser uma revolta contra a religião não era simplesmente parte do folclore. Ou talvez podemos dizer uma medicina que não era descoberta em seu tempo? Não sei. No episódio de hoje iremos descobrir mais sobre esses acontecimentos que movimentaram a Idade Média. Então, se você quer saber um pouco mais sobre as moléculas de bruxaria, continue no nosso canal e nesse vídeo. Olá, querida. Olá. Bem-vinda. Então, como tem passado? Como tem sido seus dias? Tudo bem na medida do possível. E a sua fobia? Na verdade, não tenho sentido melhora. Na verdade, acho que meu medo está piorando. Tentaremos algo novo hoje. Trata-se de uma terapia de regressão. Ela serve para que podemos acessar a sua vida passada através de uma hipnose. Em que nós tentaremos de uma forma fazer com que você supere essas questões com o seu passado. Isso daí funciona? Na maioria das vezes sim. É o que vamos descobrir. Respire, inspire, respire, inspire, respire, inspire. De meados do século XIV até o fim do século XVIII, um grupo de moléculas contribuiu para a desgraça de milhares de pessoas. Talvez nunca venhamos a saber exatamente quantas. Embora entre os acusados de bruxaria houvessem homens, mulheres e crianças, aristocratas, camponeses e clérigos, em geral, os dedos eram apontados para as mulheres, sobretudo pobres e idosas. Especulamos que certas moléculas, embora não inteiramente responsáveis por esses séculos de perseguição, desempenharam neles um papel substancial. A crença na feitiçaria e na magia sempre fez parte da sociedade humana, muito antes que as caças às bruxas começassem, no final da Idade Média. Na maior parte da Europa, a feitiçaria era aceita como parte da vida, e a bruxaria só era considerada um crime se produzisse danos. As vítimas de malefício ou de maldades produzidas por meio do oculto podiam empreender ações legais contra um bruxo, mas, se fossem incapazes de provar sua acusação, tornavam-se elas próprias passíveis de punição e tinham de pagar as custas do processo. Por esse método, evitavam-se acusações vãs. Raramente bruxos eram condenados à morte. A bruxaria não era nem uma religião organizada, nem uma oposição organizada à religião. Não era sequer organizada, era apenas parte do folclore. Que tinham tanto medo? A Inquisição, um tribunal da Igreja Católica originalmente estabelecido por volta de 1233 para lidar com hereges, expandiu seu mandado para lidar com a bruxaria. Logo, bruxos estavam sendo condenados, não pela prática de malefícios, mas por terem supostamente estabelecido um pacto com o diabo. Esse crime era considerado tão horrendo que, em meados do século XV, as normas ordinárias do direito não se aplicavam mais a julgamentos de bruxos. A tortura não era apenas admitida, era usada rotineiramente. Uma confissão sem tortura era considerada pouco confiável, ideia que hoje parece estranha. Muitas mulheres acusadas de bruxaria eram herboristas competentes no uso de plantas locais para curar doenças e mitigar dores. Muitas vezes também forneciam poções do amor, faziam encantamentos e desfaziam bruxarias.
O poder de curar que algumas de suas ervas realmente tinham era visto como tão mágico quanto os encantamentos e rituais que cercavam as demais cerimônias que realizavam. Usar e receitar remédios à base de ervas era, na época como agora, um negócio arriscado. Às vezes, partes de uma planta contêm níveis diferentes de compostos eficazes. Plantas colhidas em lugares diferentes podem variar em poder curativo, e a quantidade necessária de uma planta para produzir uma dose apropriada pode variar segundo a época do ano. As moléculas dessas plantas podiam aumentar a reputação de uma herborista como feiticeira, mas o sucesso podia ele próprio acabar sendo fatal para essas mulheres. O ácido salicílico do salgueiro e da rainha do brejo, plantas comuns em toda a Europa, foi conhecido séculos antes de sua comercialização como aspirina em 1899. A raiz de aipo silvestre servia para prevenir cãibras, a salsa induz abortos e a era alivia os sintomas de asma. Um extrato da dedaleira comum contém moléculas que há muito se sabem terem efeitos poderosos sobre o coração, os glicosídeos cardíacos. Essas moléculas diminuem e regularizam o ritmo cardíaco e fortalecem os batimentos, uma combinação potente em mãos inexperientes. Moléculas que afetam o coração não são encontradas somente em plantas. Compostos tóxicos semelhantes em estruturas aos glicosídeos cardíacos são encontrados em animais. Eles não contêm açúcares, não são usados como estimulantes do coração. Na verdade, são venenos convulsivos e têm pouco valor medicinal. Um dos mitos mais persistentes acerca das bruxas é que elas são capazes de voar, em geral em vassouras, para ir ao sabá, um encontro marcado para meia-noite, supostamente uma paródia orgíaca da missa cristã. Muitas mulheres acusadas de bruxaria confessavam sobre tortura que voavam para os sabás. O que surpreende é que muitas das mulheres acusadas de bruxaria confessassem, antes de serem torturadas, o feito impossível de voar para um sabá numa vassoura. Como semelhante confissão não tendia a ajudá-las a escapar da tortura, é bastante possível que essas mulheres realmente acreditassem que haviam voado pelas chaminés, montadas numa vassoura e se entregado depois de toda sorte de perversão sexual. Pode haver uma excelente explicação química para a crença delas, um grupo de compostos conhecidos como alcaloides. Que? Bruxas? Elas estão felizes demais. Queima! Os alcaloides são compostos vegetais que têm um ou mais átomos de nitrogênio, em geral como parte de um anel de átomos de carbono. Derivados feitos de alcaloide formam a base de muitos de nossos fármacos modernos, como a molécula de codeína, que alivia a dor, o anestésico local benzocaína e a cloroquina, um agente antimalárico. Os alcaloides são fungicidas, inseticidas e pesticidas naturais. Em pequenas quantidades, os efeitos fisiológicos dos alcaloides são muitas vezes agradáveis ao homem. Em seus ungüentos de voo, óleos e pomadas que supostamente faziam bruxas voarem, costumavam incluir extratos de mandrágora, beladona e meimendro. Tanto a mandrágora quanto a beladona e o meimendro contêm vários alcaloides muito semelhantes. O que hoje sabemos acerca dos alcaloides atropina e escopolamina, e que obviamente as bruxas da Europa também sabiam, é que nenhum dos dois é particularmente solúvel em água. Além disso, é provável que elas soubessem que a ingestão desses compostos podia levar à morte, em vez de provocar sensações desejadas, eufóricas e embriagantes. Por isso,
Extratos de mandrágora, beladona e memendro eram dissolvidos em gorduras ou óleos e essas graxas aplicadas à pele. A explicação química é que, evidentemente, que as supostas bruxas não voavam em vassouras para o sabás. As viagens eram fantasiosas. Ilusões provocadas pelos alcaloides alucinatórios. Relatos modernos de estados alucinógicos provocados pela escopolamina e atropina soam incrivelmente semelhantes às aventuras das bruxas à meia-noite. A sensação de voar ou deixar o próprio corpo, de ver as coisas girando em volta e ter encontros com feras. O estágio final é um sono muito profundo. Outros alcaloides quimicamente semelhantes à atropina são encontrados nas folhas de várias espécies de eritrocilon, a árvore da coca, nativa de partes da América do Sul. O principal alcaloide da coca é a cocaína. As folhas da planta foram usadas como estimulante por centenas de anos nos altiplanos do Peru, Equador e Bolívia. Isolada na década de 1880, a cocaína foi considerada um santo remédio. Tinha propriedades anestésicas locais de eficácia espantosa. O psiquiatra Sigmund Freud considerava uma panaceia e receitava-a por suas propriedades estimulantes. Usou-a também para tratar o vício da morfina. Hoje a cocaína é usada como base de várias moléculas desenvolvidas como anestésicos e tópicos locais. Outro grupo de alcaloides de estrutura bastante diferente foi provavelmente o responsável, embora de maneira indireta, por milhares de mortes de bruxas na fogueira da Europa. Esse grupo de alcaloides é encontrado na cravagem, fungo que infecta muitos cereais, mas especialmente o centeio. Os sintomas de ergotismo variam segundo a quantidade de diferentes alcaloides presentes, mas pode incluir convulsões, ataques apopléticos, diarreia, letargia, comportamento maníaco, alucinações, distorções dos membros, vômito, espasmos, formigamento, entorpecimento das mãos e dos pés e uma sensação de queimadura que se torna extremamente dolorosa à medida que a gangrena, resultante da circulação reduzida, vai se estabelecendo. Não é difícil de se imaginar uma situação em que grande número de moradores de uma aldeia ou vila eram acometidos de ergotismo. Uma pequena porcentagem da cravagem na farinha é suficiente para causar. À medida que o número crescente de moradores exibia os terríveis sintomas, as pessoas podiam começar a conjecturar porque a sua comunidade fora escolhida para a calamidade, em especial quando as aldeias vizinhas não mostravam nenhum sinal da doença. Muitos especialistas concluíram que o ergotismo foi responsável pela acusação de bruxaria contra 250 pessoas no ano de 1692 em Salem, no estado de Massachusetts. Em 1968, já tendo preparado muitos derivados sintéticos do ácido lisérgico, alguns dos quais haviam comprovado sua utilidade, Albert Hofmann, um químico que trabalhava nos laboratórios de pesquisa da companhia farmacêutica suíça Sandoz, em Basileia, preparou um outro derivado. Como se tratava do 25 derivado que fazia, ele chamou a dietilamida do ácido lisérgico de LSD-25, hoje conhecido, é claro, simplesmente como LSD. Foi só em 1943, quando produziu o derivado de novo, que Hofmann experimentou inadvertidamente a primeira das quais viriam a ser conhecidas na década de 1960 como viagens de ácido. Como o LSD não é absorvido pela pele, provavelmente Hofmann transferiu a substância dos dedos para a boca. Mesmo a quantidade ínfima teria produzido o que ele descreveu como a experiência de um fluxo interrômpito de imagens fantásticas, formas extraordinárias com intenso e caleidoscópio de cores. Hofmann decidiu tomar deliberadamente LSD para testar sua suposição que esse era o composto que produzira as alucinações. Além de ter alucinações, ficou paranoico, com sentimentos alternados de intensa inquietação e paralisia, falava de maneira inarticulada e incoerente.
sentiu medo de sufocar, teve a impressão de que saíra de seu corpo e percebeu visualmente os sons. Seus sintomas se aplacaram pouco a pouco, embora os distúrbios visuais tenham permanecido por algum tempo. Na manhã seguinte a essa experiência, Hoffman acordou sentindo-se normal, com a memória completa do que havia acontecido e aparentemente sem quaisquer efeitos colaterais. Seria essa a fuga da vida cotidiana, induzida por um alcaloide tão diferente das sensações experimentadas pelas mulheres acusadas de bruxaria algumas centenas de anos antes? Embora separadas delas por séculos, as experiências psicodélicas nem sempre foram positivas. Para os hippies da década de 1960, tomar o derivado de alcaloide LSD poderia levar a recorrências inesperadas dos efeitos da droga no futuro, psicose permanente e, em casos extremos, suicídio. Para as bruxas da Europa, a absorção de seus alcaloides atropina e escopolamina em seus ungüentos de voo poderiam levar à fogueira. A atropina e os alcaloides da ergotina não causaram a bruxaria. Seus efeitos, contudo, foram interpretados como prova contra grandes números de mulheres inocentes. O que acontece quando você lança seu fósforo, mas a bruxa, caçada pelo marido, simplesmente se recusa a pegar fogo? O que acontece quando você lança sua pedra, mas a esposa, acusada de adultério, simplesmente se recusa a sangrar? O que acontece quando você lança seu punho, de novo, mas sua namorada, que fala a verdade, simplesmente se recusa a ficar ferida? No correr dos séculos, os animais evoluem para sobreviver ao meio ambiente. Então, o que vai acontecer quando as mulheres, finalmente, aprenderem a também revidar? Bianca, como foi? O que aconteceu? Aí você faz o seguinte, você sobe na árvore e tal, e fica, você tá... Que bruxaria é essa que vocês estão fazendo aqui? O Brian não gosta dessas coisas não, ele vai dar zero pra vocês.